Sejam muito bem-vindos em mais uma edição da AsusCast, diretamente da FIC 2025, edição especial. Nós trouxemos aqui para bater um papo com a gente o Arley, que é CEO, diretor da Análise Tributária. Seja muito bem-vindo, Arley. Obrigado. Já chegou aí na feira, já deu uma andada aí, já sentiu o clima? Já, bom, tá tudo bom, graças a Deus. Uma feira muito importante para os empreendedores, né? O Arley está aqui para falar de um assunto muito importante. Mais de 80% das empresas no Brasil pagam os seus tributos de forma indevida. E a análise, ela nasceu com essa prerrogativa de auxiliar, ajudar as empresas nessa dificuldade que é entender, interpretar a legislação e fazer com que os tributos sejam calculados de forma devidamente correta. A análise, ela tem dentro das suas soluções quais soluções para ajudar os empresários hoje? O objetivo principal da análise é gerar caixa para a empresa, né? E aí, dentro desse princípio, nós temos várias soluções. E eu destaco aqui 3 soluções principais, que é o planejamento tributário, que vai entrar na situação de classificação de produto, enquadrar no melhor regime. A gente consegue também buscar os benefícios que a gente pode, tanto federais, estaduais, municipais, e assim fortalecendo a competitividade da empresa. Temos também a recuperação de crédito tributário, que hoje no Brasil é muito complexa a legislação e a empresas acaba que paga muitos impostos indevidos, ou por falta de sistema, por falta de erro, ou falta de conhecimento. E temos também a parte de captação de recursos financeiros, uma vez que a empresa hoje sofre muito devido à falta de recurso, à falta de caixa, fluxo de caixa na empresa. Quando a gente fala de planejamento tributário, o Arley, a gente está falando de inúmeras possibilidades e oportunidades, não só tributária, mas às vezes comercial. Em diversas vezes eu já pude presenciar, né, você encontrando alternativas em outros estados brasileiros. Hoje nós temos clientes presentes em mais de 16 estados, né? Então, de diversos segmentos, e a gente consegue entender cenários diferentes, né? Então, às vezes, você está aqui em Goiás, você atende uma grande parte dos seus clientes está na região sudeste. E aí, esse estudo de viabilidade, se é importante abrir uma filial ou uma empresa matriz em outro estado, o planejamento tributário ele consegue visualizar e enxergar tudo isso. Sim, né? Porque aí, como o nosso Brasil é complexo, cada estado tem um tipo de legislação, falando de ICMS, cada um aplica um tipo de benefício, e aí a gente faz o estudo de viabilidade, não só levando uma filial para fora de Goiás, mas também trazendo filiais para operar dentro de Goiás, que é o caso que a gente já faz muito aqui. Então, aproveitando os benefícios, tem regiões aí que dá o benefício de importação, que é o caso do Espírito Santo, e aí a gente enquadra aquela empresa no melhor região possível para ela trabalhar. Wiley, hoje a informação via internet ela acabou sendo facilitada. Então hoje a gente tem diversas pessoas ensinando sobre contabilidade, sobre pagar imposto, né? Um empresário bem-sucedido está ensinando contabilidade. Alguém que já formou agora já está ensinando sobre contabilidade. Então quer dizer, todo mundo hoje quer ensinar sobre contabilidade. E aí a gente percebe que quando alguns profissionais ou algumas pessoas vão para a internet ensinando algumas situações tributárias, eles colocam só uma isca ali, mas não finalizam o contexto geral daquilo que eles estão explicando. E hoje isso acaba sendo uma dificuldade, né? Porque os empresários estão sendo induzidos a acreditar, na maioria das vezes, de algo que não é, na prática, o que eles estão querendo ali informar, não é isso? Porque hoje, como é muito complexo, o empresário sempre busca reduzir custo, e como ele consegue ver, quando ele consegue ver essas postagens, essas publicações, muitas publicações como você disse, é só uma isca para trazer o cliente até aquela mensagem que está passando ali, que seja no Instagram, que seja no YouTube, mas de fato, quando vai fazer acontecer, não é bem aquilo que está divulgando, aquilo é mais só uma chamativa para o cliente chegar até eles. Como o cliente hoje busca internet o tempo todo, porque ele sofre no negócio dele, acaba que ele vai para alguns profissionais. Tem profissionais excelentes, mas tem profissionais que a gente sabe que não é tão competente o que ele está falando ali.
Vamos falar sobre classificação fiscal tributária do produto. No Brasil, não se paga imposto baseado no seu regime tributário. Então, na maioria das vezes, outro dia um empresário me falou, mas você está brincando. Eu achei que os tributos, o que trazia como destino era o regime tributário. Se é lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Não. No Brasil se paga tributos baseado no produto, na classificação fiscal do produto. E aí nasce essa porcentagem alta das empresas pagarem seus tributos de formas indevidas. Porque essa análise ela precisa ser individual para cada produto. O trabalho da análise é fazer isso manualmente. Como é que é feito esse trabalho dentro da análise hoje, trazendo a classificação fiscal desses produtos? A gente trabalha com sistema, tecnologia, porque é muito complexo, a gente tem que analisar toda a operação, analisar a carga tributária do produto, tanto estadual e federal. Então, de fato, isso ocorre muito de pessoas pagar tributos indevidos, por uma classificação indevida. Um supermercado, por exemplo, se ele classificar um produto ali, ele pode pagar um imposto a maior ou um imposto a menor. Então, com essa classificação, a gente pega o banco de dados, faz um saneamento desses tributos, corrige essa operação, volta para o sistema e passa a pagar o produto da forma correta e com possibilidade de recuperação e restituição dos produtos, dos valores pagos indevidos. Por exemplo, no segmento de autopeça ou mecânica que vende peça também, acontece muito a situação na produto monofásico. O produto em si ele é monofásico. Alguns produtos nesse segmento quase 100%, 80% desse produto é monofásico. Mas por falta de tecnologia, de conhecimento por alguns profissionais, o cliente acaba que paga um tributo a maior. Esse ano agora nós fizemos uma recuperação de um cliente nesse segmento, estava no Simples Nacional, e aí a gente chegamos a um montante de aproximadamente 100, 110 mil de recuperação desse valor, o valor principal, atualizado pela Selic vai chegar a uns 140 mil, mais ou menos. E pagando uma guia alta de Simples Nacional e pagando imposto indevido, que poderia reduzir e automaticamente pôr ele mais competitivo no mercado. E é aquilo que você falou, não é uma questão só de tributo, é colocar dinheiro, injetar dinheiro diretamente no caixa, né? Esse dinheiro chega diretamente aí na sua empresa. É o que o Arley está dizendo. Às vezes você está com dificuldade financeira dentro do seu negócio, buscando aí nos bancos, pagando altos juros, e talvez esse dinheiro está dentro da sua casa, mas você não tem essa informação. E aí a importância de você fazer uma classificação fiscal do seu produto. Entender se o seu produto tem que pagar PIS, COFINS, se tem redução de base de cálculo ICMS, se é isento de ISS. Outro dia, a gente teve dentro do nosso escritório um cliente que fazia locação de caminhão, né? Locação de caminhão e estava pagando ISS, mas locação de caminhão por si, sem o motorista, é isento de ISS. Ele estava pagando ISS, quer dizer, um absurdo. Estava pagando ali 5% de ISS. Não consegue sobreviver dessa forma, né? Já é tão difícil pagar imposto, agora, imagina só, pagando errado. Isso acaba agravando ainda mais a sua situação aí dentro do seu negócio. Bom, a gente falou aqui de assuntos muito importantes que o empresário precisa de atentar. Agora, tem uma outra vertical da análise que também é muito importante e tem ajudado os nossos clientes, que é na captação de recursos financeiros, né, Olha? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a gente, como o foco principal é gerar caixa, que seja com planejamento tributário, reduzindo carga tributária, classificação do produto, recuperação de crédito, então tudo gera caixa para a empresa e fortalece ela no mercado, que é bastante competitivo. E aí a gente também tem a solução de captação de recursos. Hoje, a captação de recursos, nós tem alguns parceiros, alguns locais a gente capta, mas hoje o principal é o Goiás Fomento, que a gente faz a captação desse recurso. O ano passado, por exemplo, numa linha de turismo, que a gente trabalhou lá bem, a gente conseguiu aí colocar na mão do empresário os 14 milhões no período de 2024, com a taxa barata, atrativa, 5% ao ano, a NPC dava um pouco mais que 0,5%, carência alongada, um ano de carência com 60 meses para pagar, para capital de giro, para a construção do hotel, por exemplo, até 240 meses, 20 anos para pagar, com 5 anos de carência, a taxa é bem atrativa. Então, a gente, nessa situação de captar recursos para gerar caixa, a gente é credenciado, inclusive, da agência da Goiás Fomento, captamos recursos lá há mais de 10 anos e vamos ajudando empresários nessas vertentes aí de planejamento, recuperação de crédito, captação de recursos, a fim de sempre fortalecer o caixa da empresa. Olha, vamos tentar trazer na prática aqui algumas oportunidades de captação de recursos financeiros junto ao Goiás Fomento.
Vamos imaginar que um empresário do segmento de supermercado, supermercado, padaria, açougue, ferragista, né? Ele precisa de um recurso de 50 mil reais. Qual a linha hoje que ele tem à disposição? E o que ele precisa, quais os requisitos que ele precisa para ter acesso a essa linha de crédito? Aí eu estou dizendo de carência, taxa, documentação. Traz um cenário bem prático para a gente entender. Nessa situação, desse exemplo prático, a gente tem lá as linhas tradicionais da agência, que a taxa está 1,81 ao mês, a gente consegue captar aí 50 mil, a gente precisa aí de um avalista, até 50 mil nós pode utilizar avalista ou imóvel, acima de 50 mil a gente consegue utilizar imóvel como garantia. Essa linha de giro, ela vai até 50 mil, ou até 300 mil, e a gente tem aí 3 meses de carência com 24 meses para pagar. Mas a gente tem outros tipos de linhas lá também. A gente tem para o cliente VIP. O cliente VIP a taxa já é mais barata, o prazo já é um pouco mais alongado. Quem é o cliente VIP? O VIP é o cliente que já pegou um crédito na Goiás Fomento e liquidou ele corretamente conforme o cronograma de pagamento. Ele se torna um cliente VIP, o processo é mais acelerado, porque ele é um cliente VIP, já passou pelo crivo de análise uma vez na agência, então agora é só analisar os documentos novos, atualizados, e aí esse valor não precisa de avalista, tem um fundo de aval que garante a operação, 100% do valor do crédito vai na conta da empresa após a aprovação. A gente consegue solicitar lá para esse cliente VIP um valor de até 100 mil reais. Hoje tem um Fundec também, que é o fundo de garantidor. Tá tendo alguma linha hoje que está podendo acessar ele? Hoje lá na agência nós temos o FAMP, que garante essa operação do VIP, ela é exclusiva para garantir a operação de cliente VIP. E a gente tem outra linha do fundo de aval, que é para MEI e microempresa. Microempresa que fatura até 360 mil, também tem um fundo de aval que garante a operação até 21 mil, não tendo a necessidade de avalista ou garantias. Então vamos ver se eu compreendi corretamente. Nós temos hoje uma linha do Goiás Fomento, no valor de até 50 mil reais, você precisa de um avalista. Esse avalista ele precisa comprovar o quanto de renda? Ele vai comprovar a renda 3 vezes a parcela maior. 50, vai ser mais ou menos aí em torno de uns 8 a 9 mil reais, que a gente vai precisar desse avalista, ou mais de um, porque a gente lá é analisar também comprometimento. Geralmente quem é o avalista já tem alguma coisa financiada que a vez já compromete a renda. Então, geralmente a gente solicita um pouco mais de renda, ou mais de um, pode usar mais de um avalista. O que significa, é importante essa informação. Às vezes você não tem um avalista com essa capacidade de comprovação de renda. Você pode trazer mais avalista, né? Unir a comprovação de renda e conseguir ter acesso à linha de crédito. Você tem 6 meses de carência, uma taxa de 1,87? 1,81. A carência é de 3 meses. 3 meses, carência de 3 meses. Você vai conseguir ter esse acesso. E o Arley, ele é credenciado juntamente com a análise e ele pode te dar esse suporte. Você não precisa pagar nada para o Arley, ele já está credenciado ao Goiás Fomento e ele tem como prerrogativa te ajudar a alcançar esse objetivo. Bom, mas nós também temos linhas privadas, né? Nós temos uma linha no Bradesco hoje para os não correntistas do Bradesco que conseguem ter uma acesso à linha. Eu queria que você falasse sobre ela. Essa linha aí ela é exclusiva para clientes que têm acima de 1 ano e meio de constituição, faturamento aí acima de 2 milhões de reais ano, ele tem um prazo de 48 meses para pagar, 8 meses de carência. A taxa de juros lá hoje está 1,70, gera em torno de 1,70, e a vantagem dessa linha é que também não precisa de garantia. Essa linha utiliza fundo de aval também, o FGI, e ela opera de 300 mil a 5 milhões. Então, um cliente que precisa de um capital maior, essa é uma linha que vai atender nesse sentido. É isso aí. Bom, esse foi o bate-papo com o Arley, que é diretor e CEO do grupo da análise tributária e faz parte, a empresa parte do grupo Asus. Muito obrigado, Arley, por esse bate-papo. Mais informações, tem todas as informações, detalhes aqui para como conseguir falar com o Arley, tá? Esse foi mais um episódio Asus Cast, diretamente da FIC 2025. E eu te peço, continua acompanhando os nossos conteúdos. Tem muita coisa boa, tem muita gente interessante falando de algo interessante para o seu negócio. Um abração, até o próximo episódio. Obrigado, até mais.